Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de um tema sumamente importante e sumamente frequente, que é a respeito da cirrose e alguns outros temitas aí que eu tentei agregar para aproveitar essa classe. Então, vamos agarrar nossa água, vamos começar com nossa classe de cirroses. Las cirroses, quando nós temos que definir, é basicamente uma alteração difusa do parênquima hepático. E temos que nos acordar de uma cosita, é uma alteração irreversível. Por que é irreversível? Porque chega um ponto, o hígado se pode regenerar, mas chega um ponto que esse dano é tão grande, ou seja, afetou mais de 80, 90% do hígado, que nós não vamos ter como recuperar mais o hígado, ou seja, sobrepassou a capacidade do hígado de regenerar. Qual é o ponto da cirrose? E sim ou sim devemos saber, é que é difuso e irreversível. Essas duas palavras claves, sim ou sim devemos gravar para o escrito e para o oral. Então, é uma afectação difusa e irreversível. Qual é o ponto? Por ser uma enfermidade crônica e irreversível, pode apresentar duas faces, ou seja, se pode classificar por duas faces. Uma fase que é compensada, que geralmente nós vamos charlar que é a fase inicial. Muitas das vezes, os pacientes, quando começam a fase cirrótica, são assintomáticos e a manifestação clínica que geralmente começa aí, a primeira delas é a ascites. Pero, ao início da cirrose, do processo dessa fibrose hepática, dessa formação de nódulos de regeneração e fibrose hepática, nós vamos ter um paciente totalmente assintomático. Em câmbio, quando vai evolucionando a mais, ou seja, imaginem que acá temos um hígado sano, vamos olhar a imagem aí para quedar um pouquinho mais visualizável. Quando temos o hígado sano, é basicamente desse color. Imaginem que nós temos um paciente obeso, que essa obesidade se acumula demais em las vísceras, ou seja, o hígado é uma víscera, então empieza a acumular-se em essa víscera, então temos um hígado grasso, esse hígado grasso genera um processo inflamatório local que a largo prazo, porque essa inflamação é crônica do obeso, genera uma fibrose hepática, e essa fibrose hepática vai evolucionando por el processo inflamatório e então se genera a cirrose. Então, o que passa? Nesses estadios iniciais, hasta a fibrose hepática, nós o que vamos ter é um paciente generalmente assintomático. O mais frequente é que não apresente nenhum signo e nem síntoma. Mas depois, quando chega a cirrose, aí sim vai ter a fase descompensada, que aí o paciente nessa fase já vai requerer um transplante. E já vamos ver qual é o índice que nós vamos utilizar para evaluar a sobrevida, o pronóstico do paciente, é sumamente importante e pergunta nos exames. Então, que é importante saber de cirroses? Palavras claves: fibroses, enfermidade irreversível e difuso. Classificação, fase inicial é descompensada, na maioria das vezes, e fase descompensada são as fases mais tardias, mais evolucionadas, onde o paciente tem pouco parênquima hepático. Basicamente é isso, sim, de generalidades, e agora vamos às causas e vamos volver a ver um quadrito que já havíamos visto na outra classe. Bueno, generalmente a cirrose é uma enfermidade que afeta pacientes de 40 a 60 anos, e nessa idade generalmente empieza a cirrose. É a fase mais avançada de las enfermedades hepáticas, caracterizadas por inflamação crônica e enfermidade hepática progressiva. Então, sim ou sim, a cirrose é caracterizada por ser a fase mais avançada de qualquer hepatopatia, caracterizada por inflamação crônica e fibrose hepática. Então, repito, é a fase mais avançada das enfermedades hepáticas. O que quer dizer isso? Um paciente que tenha, por exemplo, hepatites B, hepatite C, hepatites alcoólica, o paciente que tenha uma cirrose biliar primária, uma hepatite autoimune, vai evolucionando essa enfermidade e então, allá por último, vai chegar a cirrose. Sim? É um processo crônico. Temos que sim ou sim saber que cirrose é crônico. La fibrose que se produz aí, os nódulos de regeneração e essa fibrose, são processos crônicos e não é agudo. Isso sim ou sim deve estar mais que claro desde os outros anos aí, sim ou sim devemos saber isso. Então, o hígado sano, se vê generalmente esse color acá que é um rojo vinoso, é bem blandito o hígado, mas quando temos uma cirrose, acá temos os nódulos de regeneração e a fibrose. O que passa?
Essa fibrose se acumula adentro del hígado, como nós podemos ver, é um processo difuso, vai acumulando essa fibrose adentro do hepatocito e vai generando uma hipertensão portal. Por quê? Liga a sangre de la vena porta e essa fibrose impide o correto passagem da sangre hacia los hepatocitos e então essa alteração vai generar hipertensão portal a largo prazo. Pero não vamos nos enfocar agora em hipertensão portal. Só o que temos que saber é o seguinte: é a fase mais avançada de qualquer enfermidade hepática. Temos fibrose difusa, fibrose, nódulos de regeneração de maneira difusa. Bueno, quais são as principais causas de cirrose hepática? A etiologia mais frequente é basicamente a alcoólica. Cirrose alcoólica, depois temos a outra que é cirrose biliar primária e cirrose biliar secundária. Pero temos outras causas que são relacionadas a los vírus que têm predilección a los hepatocitos, como por ejemplo, el virus de la hepatitis C, B, y cuando tenemos una sobreinfección de la B con la hepatitis D. ¿Cuál es el punto? El que más genera cirrosis es el vírus de la hepatitis C. El segundo más frecuente es el virus de la hepatitis B. En enfermedades autoinmunes tenemos que gravar algunas, como por ejemplo essas duas primeiras, que é a hepatitis autoimune e cirrose biliar primária, hepatotóxicos, agentes hepatotóxicos, álcool, fármacos como metotrexate, alfa-metildopa e amiodarona, e intoxicação por vitamina A, enfermidades metabólicas adquiridas, esteatohepatitis não alcoólica ou esteatose hepática não alcoólica. Qual é esse ponto? Acá são os obesos. Nós vamos ver ao fim da classe power solamente de isso, enfocado nisso, porque é sumamente importante e cada vez se vê mais frequente essa enfermidade. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que o padre tem a esteatose hepática não alcoólica. Então, está cada vez mais se popularizando, estão estudando mais essa enfermidade, porque por o aumento da obesidade, do síndrome metabólico, nós vamos ter cada vez mais essa enfermidade, ou seja, a esteatohepatitis não alcoólica. Fármacos, enfermidades vasculares, insuficiência cardíaca congestiva, enfermidade veno-occlusiva, como a de Budd-Chiari, enfermidades genéticas, como Wilson, hemocromatoses, déficit de alfa-1 antitripsina, e outras como cirrose biliar secundária e criptogenética. Pero o que teremos que saber de todo isso, que é a causa mais frequente, que não podemos nos olvidar, de cirroses? Sempre acordando que é a fase mais avançada de qualquer hepatopatia. Então, hepatitis vírus não pode faltar na hora de dizer, em horário, vírus de hepatitis C, B e D, alcoólica, não alcoólica, cirrose biliar primária, hepatitis autoimune, déficit de alfa-1 antitripsina, hemocromatoses, a enfermidade de Wilson. Então, são causas que não podem faltar quando nós vamos dizer as causas de cirroses. Acordando desse quadrito, já é assim 20 a 30% do tema já charlado. Vamos agora, se nós temos um paciente cirrótico, temos que saber a clínica desse paciente. Então, a clínica, como já falamos, temos duas fases, a fase inicial e a fase avançada, ou seja, a fase compensada e a descompensada, generalmente assim. As fases iniciais são generalmente os pacientes assintomáticos que descobrem que têm cirroses por alguma outro estudo, sim, por alguma outra afectação, e por aí se vê na ecografia um hígado grasso, por aí pode haver nódulos de regeneração, tudo isso, fibroses, e aí se faz a biópsia para diagnosticar cirroses. Em câmbio, os pacientes com enfermidade avançada, fases avançadas, nós temos muito mais sintomatologia. Quais são as sintomatologias que esses pacientes podem apresentar? A mais frequente é a ascites. O paciente vem com um abdômen globoso, com o ombligo assim que sai para fora, ou seja, não é o ombligo hacia dentro, que tem um agujerito, sai para fora, assim, parecendo uma linguita. Então, a ascites generalmente suele ser a primeira manifestação de uma fase avançada de cirroses. A hemorragia digestiva fundamentalmente la alta. Obviamente, depois nós vamos ver na classe de hipertensão portal que nós vamos ter as dilatações
variciales, o sea, de las varices, tanto de las venas del esófago cuanto las venas hemorroidales, las venas del recto. Entonces, el paciente puede venir con hemorragia digestiva alta o baja, pero generalmente es alta en los estadios avanzados, por rotura de esas varices esofágicas. Obviamente que ese paciente que tiene hipertensión portal, que ya vamos a ver en otra clase, puede tener la telangiectasias, puede tener alteraciones difusas en el abdomen, como el hallazgo clínico de cabeza de medusa de los vasos, puede tener dilataciones de venas acá en el cuello, en la región del cuello y también en la región del tórax. Entonces, el paciente puede prevenir como hemorragia digestiva alta o baja. Lo más frecuente es alta, o si es baja, puede ser una proctorragia. Icterícia, la icterícia, esses pacientes vão a ter por conta de uma insuficiência hepática. La diabetes também é por conta de uma insuficiência hepática. Os pacientes generalmente que têm uma diabetes por cirrose vão a ter uma diabetes que tem hiperinsulina e tem também muita resistência à insulina em los tejidos periféricos, como por exemplo no músculo, e as infecções bacterianas. Qual é o ponto? La ascites pode predisponer uma infecção bacteriana generando uma peritonitis bacteriana espontânea. Isso também vamos ver na próxima classe. Outra cosita muito importante, por que os pacientes com cirroses vão a ter infecções bacterianas mais frequentes em outros sítios? Justamente porque se o hígado não produz a albúmina, que é a principal fonte de proteína, e também tem uma alteração da glucosa, nosso sistema imune diminui sua efetividade. Ou seja, o paciente tem uma imunossupressão, obviamente que isso não é comparado a um HIV, SIDA, pero el paciente está un poquito inmunosuprimido en los pacientes con cirrosis y entonces predispone a infecciones. Y, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar también, solamente no razonando, si nosotros tenemos un paciente con cirrosis y diabetes, el paciente tiene mucha orina, mucha glucosuria en la orina. Entonces, esa glucosa en la orina va a predisponer ITO, infecções do trato urinário. Aí me acordei. E outros, como, por exemplo, os pacientes podem vir com aranhas vasculares, telangiectasias, contractura palmar, hipertrofia parotídea, os huevos aí se achican. Pueden tener, además, contractura de Dupuytren, ya hablé. Pueden tener el velho feminoide en distribución feminoide, o sea, los hombres, obviamente, van a tener menos velho. Y puede tener también pérdida de peso. E náuseas e vômitos, dolores em hipocôndrio direito, sangrado nasal. ¿Por que sangrado? Porque, además de ter aumento de la presión portal, os pacientes generalmente com cirrosis têm uma pressão portal elevada, os pacientes têm alteração de la formação de los factores de coagulación K-dependientes. Entonces, esos pacientes, además de sangrarem mais facilmente, tienen una disminuição em sua capacidade de estancar esse sangramento. Vamos ver se está gravando, porque por aí estou charlando acá a full e não está gravando. Não, sim, está gravando. Bueno, entonces clínica y todo eso, pero vamos a hacer un repasito entonces de la fisiopatología. Tenemos, por ejemplo, paciente con un hígado graso, que es la esteatohepatitis no alcohólica. Ese hígado graso, generalmente ese gordito ahí, gordito no, bien gordo, tiene un acúmulo de grasa visceral, se acumula grasa en el hígado. Esa grasa empieza a formar un proceso inflamatorio, por eso que se llama esteatohepatitis no alcohólica o esteatohepatitis alcohólica. Essa grasa se acumula no hígado, empieza uma inflamação, ou seja, inflama o hígado, generando a esteatohepatitis, generando a hepatitis, e essa inflamação no hígado, por essa grasa, o que vai generar é o seguinte: se nós nos acordamos quando temos uma inflamação, chamamos os leucócitos, leucotrienos e citoquinas pró-inflamatórias. Nosotros entonces vamos a hacer un proceso inflamatorio local en el hígado, o sea, local digo, en todo el hígado. Ese proceso inflamatório, se nosotros nos podemos pensar un poquito más, todos los procesos inflamatorios, o la gran mayoría, va a curar con fibrosis. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos la grasita ahí que generó una inflamación hepática. Esa inflamación atrayó las citoquinas pró-inflamatorias, esas citoquinas intentaron diminuir essa inflamação, generando uma fibrose. E essa fibrose é o que nos vai generar a
cirrosis, ¿sí? Entonces, tenemos hígado graso, la fibrosis del hígado, cirrosis, y por último, si el paciente de esa cirrosis o tiene falla hepática o esa cirrosis puede evolucionar a un cáncer, en los casos que el paciente, por ejemplo, tiene infección viral por hepatitis B o C. Entonces, la cirrosis, además de todo eso, puede evolucionar junto a un cáncer. Pero básicamente esa es la fisiopatología de los procesos que nosotros vamos a ver en el hígado. Que nosotros vamos a ver en el examen físico de ese paciente. Eso es sumamente preguntado en los orales. ¿Cómo es el examen físico de un paciente cirrótico? ¿Qué tenemos que saber? Que tenemos dos fases, recordando fase inicial y fase avanzada. Y otra cosita, siempre ordenar inspección, auscultación, percusión y palpación. O sea, ordenar la semiología. Porque en fases iniciales tenemos que saber que puede ser normal ou deve haver uma hepatomegalia de consistência aumentada e bordes duros, em especial em epigástreo. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Déjame eu ver se não tenho aqui a imagem. Qual é o ponto? O hígado, em fases iniciais da cirrose, generalmente suele estar um pouquinho aumentado. O hígado, vamos a hacer muitos puntos acá. El hígado, por ejemplo, de un paciente que tiene esteatosis hepática, generalmente está agrandado, tiene una leve hepatomegalia y al palpar el hígado es bien blando, o sea, por esa grasa. Nosotros vamos a palpar básicamente grasa ahí del paciente. El hígado de un cirrótico en fases iniciales generalmente tiene una leve hepatomegalia. En algunos casos, obviamente, si es viral o alguna otra causa, en fases iniciales van a tener un hígado un poquito de mayor tamaño, o sea, una hepatomegalia un poquito más marcada. E, em cambio, o paciente em fases avançadas, que passa? Como nós temos um hígado que generalmente está lleno de sangue, porque o hígado é muito vascularizado, quando nós temos fibrose intrahepática, esse hígado vai se aticando. Então, vai diminuindo sua quantidade de sangue dentro do hígado, então vai se aticando cada vez mais. E em los estadios avançados, nós vamos ter, dependendo da causa, se não é por uma esteatopatite alcoólica ou uma esteatopatite não alcoólica, por exemplo, em los casos de fibrose por hepatite C, em los estadios aí que estão médios a avançados, nós vamos ter uma palpação de um hígado de borde duro e generalmente nós vamos ver que o hígado é de borde duro e não tem, por exemplo, o seguinte, quando temos um câncer hepático, nós vamos palpar um hígado com por aí um nódulo, alguma cosita aí mal delimitada. Em cambio, em las cirroses, nós só palpamos um hígado duro. Fases avançadas, suele desaparecer na hepatomegalia, como já estávamos falando, porque o hígado vai diminuindo sua quantidade de sangue dentro, então você vai se aticando. O signo cutâneo mais frequente são as aranhas vasculares ou telangiectasias. Qual é o ponto de la telangiectasias? O que passa é o seguinte, somem a la vitropressão, desaparecem a la vitropressão. Em alguns pacientes pode observar-se fragilidade ungueal e dedos em palilhos de tambor e distribuição feminoide. Generalmente, acá eu puse essas manitos justamente que estão bem rojas, bem eritematosas, porque o paciente alcoólico, pode mirar, o paciente que é alcoólico crônico, é só pedir para mirar as manos dele, ¿sí? Que se está todavía em alcoolismo ativo, as manos vão estar bem eritematosas, tal qual como estão acá. Então, o paciente que é cirrótico por conta de álcool, se todavía está ingerindo álcool diariamente a doses elevadas, o paciente vem com a mano eritematosa e muitas das vezes também, isso aprendi com um doutor, que acá tem, por exemplo, as ojeras, queda um pouquinho mais negruzco de lo habitual, ou seja, tem ojeras marcadas nos pacientes alcoólicos crônicos. E na cirrose avançada, nós também podemos ter signos e sintomas neuropsiquiátricos devido à encefalopatia hepática. E qual é o signo e sintoma neuropsiquiátrico que vimos na outra classe de encefalopatia hepática? Fundamentalmente, aquele signo que nós vamos fazer umas 5 vezes assim, e o paciente vai quedar como se fosse volando aí, que é o asterixis ou flapping. Ou seja, vamos olhar, damos umas 5 pateadas hacia atrás, tal qual como está acá no GIF, e então o paciente vai quedar aí flapeando. Hoje estou inspirado, então vamos tomar uma água e aí vamos seguir com explorações complementares. Explorações complementares. Razonar. Solamente razonar. Sempre, se estamos em hepato hepático, vamos pedir um hepatograma. Então, laboratório, hepatograma com transaminases, GOT-RPT, fosfatase alcalina, gama-GT, fatores de coagulação e
hemograma completo para evaluar se há anemia. Generalmente, esses pacientes com cirrose avançada, por conta das varices esofágicas e hemorroides, e também por alterações da absorção do trato digestivo, por conta da alteração também na albúmina, nós o que vamos ter é anemia. Generalmente, esses pacientes vão apresentar anemia. Además, faltou uma cosita acá que é recontra mega mix importante, a bilirrubina do paciente no laboratório. Então, hepatograma completo. Generalmente, só para, antes que me olvide, as transaminasas, generalmente, em los pacientes cirróticos, vão a poner as neuronas a funcionar agora. Paciente com insuficiência hepática aguda, temos grande destruição de hepatocitos, certo? Certo. Se nós temos um paciente que tem pouco hepatocito por conta de uma cirrose avançada, os hepatocitos não têm mais muito que morir. As transaminasas vão estar elevadas, normais ou diminuídas. E nesse caso, em los pacientes cirróticos crônicos avançados, ou seja, toda a enfermidade que é hepática cirrótica é avançada. Mas basicamente, nos pacientes cirróticos, nós vamos ter transaminasas em los níveis normais ou levemente aumentadas, ou hasta mesmo em alguns casos diminuídas, assim, bem leve. Por quê? Imaginem agora o hígado. Quando temos uma insuficiência hepática aguda, tem muito hepatocito efetivo, funcionante. Em câmbio, então, há que morrer desses hepatocitos. Em câmbio, a fibrose, a cirrose, é uma enfermidade crônica avançada, onde não há muito mais hepatocitos para morrer. Então, como não há muito hepatocito, os valores das transaminasas vão estar normais ou ligeiramente elevados. Generalmente, não supera os 300 as 300 unidades por litro. E qual é o ponto? É importante fazer o índice de Hitch. Sim, que já vamos ver por que é importante fazer o índice de Hitch em caso de uma hepatopatia característica aí. Mas basicamente, transaminasas não vão estar estourando assim como vimos na insuficiência hepática aguda. Fosfatase alcalina, nós temos que saber que a fosfatase alcalina generalmente suele estar um pouquinho elevada, pero não está muito elevada nos casos de cirroses. A fosfatase alcalina vai estar recontra mega mix elevada em los casos de câncer. Esse sim, câncer, carcinoma hepático, sim ou sim, vão elevar a fosfatase alcalina ao extremo. Outra causa que também pode generar um aumento de fosfatase alcalina é, por exemplo, na cirrose biliar, seja primária ou seja secundária. Gama-RT. Gama-RT solamente vai aumentar em los casos que o paciente seja alcoólico, que está todavía tomando álcool, ou também os pacientes que tenham, por exemplo, uma afectação biliar junto com a hepática. Fatores de coagulação e anemia. Bueno, já falamos desses dois. Imagem, então. Imagem, a ecografia, nós vamos pedir ecografia abdominal. A ecografia abdominal, generalmente, vão ter alterações da estrutura densa da estrutura hepática, ou seja, o hígado pode estar um pouquinho diminuído de tamanho e vai apresentar nódulos fibróticos. O TAC e ressonância são sumamente importantes para também evaluar se há nódulos, se há fibrose, se há tamanho hepático e também se há líquido livre em la cavidade abdominal. Lo que generalmente se hace es el TAC por conta del precio, ressonância já é um pouquinho mais caro. ¿Por que é importante o TAC a respeito da cirrose e líquido livre intraabdominal? Justamente porque esse líquido livre pode estar nos indicando que o paciente tem uma ascites. Endoscopia digestiva alta e fibrogastroscopia, nós vamos fazer para quê? Para evaluar se há varices esofágicas. Sim, basicamente isso. Qual é o ponto? Vamos ver em uma próxima classe que o paciente que tem varices esofágicas sangrantes seguramente tem uma pressão portal maior de 12 milímetros de mercúrio. Então, a veda nos ajuda a diagnosticar se esse paciente já tem uma enfermidade hepática avançada ou se todavia está em estádios iniciais. Biópsia hepática. Não existe fibrose sem biópsia hepática. Cirrose sem biópsia hepática. Sim ou sim, para diagnosticar cirroses, temos que ter biópsia hepática. Essa biópsia vai permitir confirmar a existência de uma cirrose hepática ao detectar fibrose extensa nos mais nódulos de regeneração. Então, biópsia hepática percutânea. Generalmente é a mais utilizada. O padre de meu amigo,
Isso, intentou sem cirurgia e quase deu um paro. Tuvieron que dar atropina para ele para volver porque deu uma ativação vagal extrema por el dolor. Então, biópsia, generalmente uma biópsia hepática, por conta da facilidade e também por conta que o paciente não vai quedar aí muito tempo, por exemplo, na sala de cirurgia para abrir todo, por el risco, se hace a biópsia percutânea. E uma medição nova que estão lançando é a medição não invasiva da fibrose, que é a elastografia hepática transitória. É como se fosse um eletrodo aí de uma ecografia que se põe e evalua a densidade hepática. E aí já nos disse se tem fibrose, se tem densidade aumentada, se a densidade está normal. Por quê? Quando nós temos um hígado que está lleno de sangue, a densidade é baixa. Mas quando nós temos uma fibrose, a densidade é muito maior. Então, isso é o que vai dizer a elastografia. É um método um pouquinho mais que se deixa para depois, mas hoje em dia cada vez se está utilizando mais a elastografia hepática. Diagnóstico. Como nós vamos fazer diagnóstico de nosso paciente com cirrose? Na cirrose compensada, nós vamos ter basicamente alterações analíticas, plaquetopenia, hipoprotrombinemia e hipoalbuminemia. Generalmente o paciente vem com plaquetopenia, hipotrombinemia e hipoalbuminemia, justamente porque o hígado faz função generalmente relacionada com a albúmina e com a coagulação. Então, o paciente vai apresentar essas diminuições acá. São 3. Plaquetopenia, hipoprotrombinemia e hipoalbuminemia. Cirrose descompensada já é um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque o paciente já vai consultar aí quando já está mal, sangrando, tem hematemesis ou está sangrando por el agujero de abaixo. Então, generalmente vem com sintomas mais característicos. E aí sim, nós vamos ter, por exemplo, um paciente que já vem com estigmas cutâneos, contractura do putre, hipertrofia parotídea, huevos aticados, tem plastelia injectáceas. Então, já nos bilirrubina elevada, com icterícia, então já nos indica que é um paciente com hepatopatia. E, ademais de tudo isso, anamnesis, sim ou sim perguntar hábitos relacionados ao álcool. Já vamos ver ele por quê. Bueno, después que de diagnóstico, la fase de la cirrosis, o sea, después que ya hacemos diagnóstico que nuestro paciente tiene cirrosis, ya acordando que para diagnosticar é necessário biópsia, temos que buscar a causa. Las causas, nós temos que saber essas de acá, que são as mais frequentes, que já vimos antes e agora vamos só repassar. Causa alcoólica, ou seja, cirrose alcoólica, é uma das mais frequentes que nós temos. Nós temos que perguntar na história clínica, familiares, alcoolúrias e hallazgos histopatológicos. Vírus da hepatite C, vírus da hepatite B, vírus da hepatite D. Vamos buscar serologia específica para esses vírus. Cirrose biliar primária. Quem generalmente tem cirrose biliar primária? Não são homens, são generalmente mulheres. Então, acá nos homens já deixamos meio de lado e também os pacientes apresentam uma clínica um pouquinho distinta. Mas, basicamente, acá, em homens, quando nós temos que diferenciar homens e mulheres, temos que saber que os homens vão pedir todo isso e em mulheres vão pedir cirrose biliar primária, vão pensar em cirrose biliar primária. Já vão ver que essa enfermidade generalmente es pergunta aí de los horários que les gustam muito. Também em los escritos há uma cosita aí que é bem característico que se pergunta também. Colangites esclerosante primária, enfermidade de Wilson, hemocromatoses e esteatohepatitis não alcoólica. Então, o que temos que saber desse quadrito são as causas mais prevalentes que nós vamos atender de cirroses. Então, sabendo esse ladito, nós vamos racionar que vamos pedir, además de laboratório general, que vamos pedir em específico para nosso paciente. Por exemplo, temos suspeita que aquele paciente tem condutas sexuais que não utiliza condão, ou que tem, por exemplo, hace utilização de jeringas utilizadas já, ou seja, não descartáveis, mas que não são descartáveis. Temos que sospechar já de uma hepatite viral, se o paciente vem por alguma outra afectação. Então, a anamnese de nosso paciente é sumamente importante para nós buscar, por exemplo, serologias específicas. Pronóstico. Acá se entra um negócio, um ponto bem específico e foi pergunta de mim final. ¿Sí? O pronóstico. O pronóstico, nós vamos evaluar o paciente cirrótico com Child-Pugh
e o paciente que tem insuficiência hepática aguda com MELD. Por quê? Shield-Pug, sim, nos vai valorar o dano hepático, nos vai dar um pronóstico a los 12 a 24 meses. Em câmbio, o MELD generalmente é utilizado em insuficiência hepática aguda para saltear a fila e a cola do transplante. O MELD generalmente é de 3 hasta 6 meses de sobrevida e Shield-Pug não. Shield-Pug é hasta 2 anos, aproximadamente 2, máximo assim, 3 anos. Cirrose compensada tem um pronóstico de 50 a 70% de sobrevida aos 10 anos. Em câmbio, a cirrose descompensada, menos de 50% aos 3 anos. Pergunta a classificação de Shield-Pug? Pergunta. Que pergunta? Pergunta como se pontua, quais são os valores. Essa classificação é um pouquinho assim, difícil de memorizar, pero nosotros vamos utilizar mnemotécnicas para memorizar e para recordar lá de MELD também. MELD temos a mnemotécnica de Labirome, sí, Labirome BIC, e acá nós vamos ter a mnemotécnica BATEA, donde la B vai ser bilirrubina, A de albúmina, T de tempo de protrombina, que é o INR, encefalopatia e ascites. Bueno, nós vamos pontuar, por exemplo, bilirrubina. Se tem menos de 2 miligramas por decilitro, pontua 1 ponto. Se tem 2 a 3 miligramas, pontua 2 pontos. E se tem mais de 3, 3 pontos. Esse é sencillo, assim. Ou seja, menos de 2, 1 ponto. 2 a 3, 2. E maior de 3, 3 pontos. Albúmina, maior de 3,5, 1 ponto. De 3,2 a 2,8, perdão, a 3,5, 2 pontos, e 3 pontos quando é menor de 2,8. Tempo de protrombina, menos de 4 segundos, de 4 a 6 segundos, e mais de 5 segundos, mais de 6 segundos, hoje tá feio de ler, que tá bem chiquito acá. Então, 1 ponto, menos de 4 segundos, 5 a 6, 4 a 6, 2 pontos, e maior de 6, 3 pontos. INR também, INR menor de 1,7, 1 ponto, de 1,7 a 2,3, 2 pontos, e maior de 2,3, 3 pontos. Encéfalo, INR generalmente não se pergunta, o que se pergunta é o tempo de protrombina. Encefalopatia, ausente, 1 ponto, leve moderada, 2 pontos, severa, 3 pontos, ou seja, é aquele grado de West que nós vimos, da encefalopatia, e ascites, se não há 1 ponto, leve moderada, 2 pontos, e 3 pontos se é uma ascite severa. Nós vamos pontuar e acordando que quanto maior o puntaje, pior o pronóstico. Então, de 5 a 6 pontos, grado A está bem compensada, 100% de sobrevida ao ano. 7 a 9 pontos, grado B, 80% ao ano, e 10 a 15 pontos, grado C descompensado, 45% de sobrevida ao ano. Que a eles les gustam perguntar generalmente nos exames. Viene um paciente com insuficiência hepática aguda. Qual score nós vamos utilizar para nosso paciente? MELD ou Shield-Pug? Generalmente eles não dizem, MELD e Shield-Pug. Generalmente dizem qual score nós vamos utilizar e como funciona esse score. Então, se tem que dizer se é aguda, MELD, se é cirrose, vamos utilizar Shield-Pug. Sumamente importante saber mnemotécnica BIC e BATEA. Sim, BIC para MELD e BATEA para Shield-Pug. Generalmente, Shield-Pug se pergunta os valores, em câmbio, MELD generalmente não se pergunta os valores, o que pergunta é o que vamos evaluar, porque MELD se faz tem uma calculadora específica com o logaritmo e todo, então, Shield-Pug sí o sí entra no exame. E, bueno, nós temos que saber que MELD, sí o sí, temos que saber que o valor, quando se dá 40 ou mais, mortalidade de 71,3, 30 a 39, 52,6 e 20 a 29, 19,6% de mortalidade aos 3 meses. 10 a 19, o valor de MELD 6% e menor de 9, 1,9% morre aos 3 meses. Ou seja, o paciente que tem um MELD de 40 em la cola do transplante sobrepassa o paciente que tem, por exemplo, 39 de MELD. Ou seja, vai receber o transplante antes que o paciente que tinha 39. E, bueno, tratamento de cirrose. Temos que, sí o sí, nos acordar que depende da causa, pero generalmente, como é uma enfermidade muito avançada e que é irreversível, que são as duas, difusa, avançada e irreversível, são as 3 palavras claves que nós vimos ao início da classe, temos que saber que
además del tratamiento específico de la afectación de la patología, de la etiología, tenemos que saber que tenemos que hacer un tratamiento general, un manejo general de ese paciente, con dieta equilibrada, cuidado con las proteínas, porque si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, las proteínas, ¿sí? Proteína, cuando es metabolizada, tiene que liberar amoníaco, ese amonio o amoníaco, ¿sí? El amoníaco tiene que hacer el ciclo de la urea en el hepatocito y cuando no hace en el hígado, en el hepatocito, se acumula amoníaco, ese amoníaco sube, atraviesa la barreira hematoencefálica y va a causar la encefalopatia hepática. Então, a dieta generalmente do paciente é pouca proteína e bastante carboidrato. Cuidado com o sobrepeso e não ingerir álcool, porque o álcool faz com que se deposite. Quando se metaboliza o álcool, genera muita grasa, ou seja, genera muita caloria. E essa caloria, quando não é utilizada instantaneamente, se acumula em forma de grasa no hígado e em las outras vísceras e no abdômen. Então, temos que cuidar com o álcool porque vai generar uma esteatose hepática que pode piorar na cirrose, se, por exemplo, na cirrose por hepatite C, na esteatopatite alcoólica. Então, ojo com isso. Atividade física moderada para diminuir o sobrepeso e também aumentar a tolerância à glucosa, porque esses pacientes, muitas das vezes, como têm podem ter uma diabetes com um aumento da resistência à insulina, quando se hace o paciente fazer o exercício, diminui essa resistência à insulina, ajuda a glucosa a exponer a célula a exponer os S-glúteos e a glucosa entrar. Aporte de vitaminas, fundamentalmente as ADEC, que são lipossolúveis, profilaxis da hemorragia digestiva, que nós vamos fazer com lactulosa, e também vamos fazer a profilaxis de hemorragia digestiva, hemorragia digestiva se hace com propanolol para diminuir o riesgo esplácnico, então se diminui a pressão portal. E quais são os fármacos proibidos que nós não podemos dar para nossos pacientes? Não se pode dar AINES, o ácido acetilsalicílico, acetaminofeno, que é o paracetamol, e benzodiazepinas. Se evita esses fármacos, justamente porque podem empeorar a situação da cirrose do paciente. Se não podemos pensar um pouquinho, o paracetamol, quando se metaboliza, genera o NAPC, que é um metabolito tóxico para o hígado. Então, se tem um paciente com cirrose, vão dar paracetamol para ele? Não, porque vai empeorar essa situação hepática. E, por último, o transplante hepático. Transplante hepático solamente vai ser indicado para os pacientes que têm uma cirrose descompensada, ou seja, quando o paciente tem um MERD, aí já que sua mortalidade o shield PUG está de 10 a 15 pontos, ou um MERD aí maior de 39, 40. Sim? Aí se indica o transplante hepático. Depois, uma outra classe que é a respeito de hipertensão portal, nós vamos ver, además do tratamento de que é uma hipertensão portal, vamos ver também a respeito de algumas medidas terapêuticas que podemos utilizar antes do paciente fazer o transplante hepático, que uma delas é fazer o TIPS, o shunt porto-sistêmico intrahepático, que é para diminuir a hipertensão portal. O transplante hepático seria o tratamento de la cirrose, ¿sí? Sí ou sí, o transplante hepático, esse é o tratamento de la cirrose. Pontos importantes de cirrose, causas, saber que não há como fazer diagnóstico de cirrose sem biópsia, ou seja, a biópsia é confirmatória, e saber, obviamente, que temos duas fases, a inicial e a avançada. Agora vamos a um ponto que generalmente se pergunta nos choice e também nos orales, que é a respeito de cirrose biliar primária. Que é a cirrose biliar primária? É uma enfermidade de M, de mulheres, generalmente. Generalmente vai afetar mulheres de 35 a 60 anos, sumamente importante essa idade, porque as mulheres generalmente têm um período muito assintomático, e depois, quando ascende muito a bilirrubina e se deposita na pele, vai ter os signos e sintomas. Tem um anticorpo. Essa tablita acá, esse quadrito, sí ou sí, escrevam 5 vezes para não olvidar. As mulheres, sí ou sí, vão ter anticorpos anti-AMA, ou seja, antimitocondriales, generalmente os choice
pregunta eso, de los AMA, anticorpos antimitocondriales. Van a tener, eso ya no se pregunta, elevación de la IgM, melanosis y mala absorción de grasa, sí se pregunta. Bueno, cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica de etiología desconocida. Se caracteriza por la inflamación y destrucción de los conductos biliares intrahepáticos, o sea, vamos a tener una alteración de los conductos biliares intrahepáticos, inflamación y destrucción, entonces no permite una adecuada eliminación de la bilirrubina. ¿Cuál es la causa? No se sabe la causa, etiología desconocida. Etiopatogenia afecta principalmente, preferentemente, sexo femenino, 35 a 60 años de edad. Afecta mujeres, 9 para un varón. Cada 9 mujeres que tienen cirrosis biliar primaria, cada 10 personas, 9 van a tener cirrosis biliar primaria y una va a tener, una va a ser hombre. O sea, no es cada 10 de nosotros, sino que cada 10 personas que tienen esa patología. Está relacionada con una predisposición genética, que es el anticuerpo anti-AMA. Entonces, ¿qué nosotros vamos a tener que saber de cirrosis biliar primaria? Mujeres, 35 a 60 años, anticorpos antimitocondriais, mala absorção de grasas e tem uma fase assintomática e uma fase sintomática. Sim ou sim, sumamente importante. Qual é a clínica? Há signos e sintomas que são específicos da cirrose biliar primária. Temos que sempre associar a paciente mulher de 35 a 60 anos. E o caso clínico que vão a poner no choice, generalmente respeita isso, 35 ou 40 anos, hasta 60, 65 anos, como muito. Respeita isso generalmente a idade e te diz que é uma mulher. Ah, pero ¿por qué solamente vai ter sintomatologia allá em los 40, 45 anos? Já vamos ver o porquê. Porque passa um período totalmente assintomático. Bueno, e tem relação genética. Qual é a clínica? Icterícia, fatiga. Fatiga generalmente é bem marcada. Prurito é bem característico na coisa. Se o prurito generalmente vai afetar a palma de las manos e a sola de los pies, ou seja, generalmente se apresenta al entardecer e à la noite, las manos e palma de las manos e planta de los pies. E depois, conforme vai evolucionando esse prurito, sale de las manos e aí já empieza braço, já empieza perna, empieza todo. Então, inicialmente o prurito é generalmente à la noite, sí, entardecer e à la noite, mano e planta de los pies. Muitas das vezes os pacientes não conseguem dormir de tanto rascado, de tanto prurito, tanta coceira. E, bueno, podem ter hipertensão portal, pueden tener osteoporosis por una osteodistrofia, chantelasmas, que es el acúmulo de grasa subepitelial, infección del trato urinario y esteatorreia, porque tienen deficiencia de absorção de vitaminas lipossolúveis como las ADEC. ¿Por qué tiene isso? Justamente porque se tem uma inflamação com destruição do árbol biliar, não llega a bilis al duodeno, não emulsifica as grasas e não se reabsorve. Então, é solo razonar. E se não sale la bilis, la bilirrubina, nós vamos a ter flujo retrógrado, isso vai generar uma inflamação hepática e também vai extravasar hacia el torrente sanguíneo, generando um aumento da bilirrubina, generando a icterícia, bilirrubinemia, generando a icterícia. Bueno, ¿cuáles son las enfermedades que son asociadas a la cirrosis biliar primaria? Nosotros no sabemos la causa, pero sabemos que tienen una afectación genética relacionada con los anticuerpos anti-AMA. Y tenemos que saber lo siguiente, generalmente en los choice pregunta eso. Enfermedades associadas a cirrosis biliar primária, síndrome de Sjögren, generalmente essa é a que com maior frequência se associa a cirrose biliar primária. Então, se vamos acordar de Sjögren, por favor, porque já vi 2, 3 vezes entrando esse choice, que era a mesma coisa. Decime uma das enfermedades, qual é a enfermedade que tem maior incidência ou qual é a enfermedade que mais se correlaciona com cirrose biliar primária? É Sjögren. Depois temos tiroidites autoimune, síndrome de Crest, artrite reumatoide, vasculites e dermatomiosites. Litiasis biliar também está relacionada com a cirrose biliar primária e acidose tubular renal. Pero sí ou sí, lá de Sjögren já havia entrando nas 2, 3 vezes. Então, vamos memorizar Sjögren, tiroidites autoimune, litiasis biliar. Sí ou sí, essas são bingo aí para entrar no choice. Como se faz o diagnóstico de cirrose biliar primária? Temos que sospechar se a mulher vem com toda a sintomatologia, tem a idade característica de 40, 35, 40 anos. Mulher, prurito generalmente palma de las manos, planta de los pies, depois obviamente vai sendo meio difuso esse prurito, e
com ou sem icterícia. Laboratório, vamos pedir um hemograma, um hepatograma, uma serologia. Serologia para quê? Para hepatites B, C, D e, obviamente, la A, se sospechamos, mas generalmente la A se deixa a los pacientes que tenham um risco de se contaminar com a hepatite A, pero é raro, a hepatite A em pacientes maiores aí de 15, 20 anos. Generalmente se deixa para os niños. Igual, em los niños aí são assintomáticos, então, ojo. Então, laboratório, hepatograma, hemograma e serologia. Temos que pedir anticorpos específicos, como os antimitocondriales, antinucleares e também IgM, porque se nós nos acordamos del cuadrito que estava acá, temos elevação da IgM. Uma cosita que me olvidei de dizer, ¿sí? Que sí o sí, la clínica de la paciente empieza lo siguiente. Primero empieza y eso es pregunta de examen, ahora que me acordé. Primero va a empezar el prurito, después empieza la ictericia. Entonces, primero la paciente tiene rascado, prurito. Después, evolucionando, como va evolucionando la enfermedad, la mujer va a presentar ictericia. Después, alteraciones cutáneas, esteatorrea, osteodistrofia, el punto 6 era neuropatia periférica, e depois teníamos, por exemplo, lá hepatosplenomegalia e, por último, hipertensão portal. Então, a paciente com cirrose biliar primária vai ter uma evolução que é um pouquinho característica. Os estadios iniciais generalmente já vêm na consulta. Então, você vai ter primeiro prurito, icterícia, alterações cutâneas e esteatorrea. Essas são as primeiras manifestações que a paciente apresenta, e generalmente, como as mulheres já são mais qualquer cosita já van a consultar, generalmente já se diagnostica nessas fases iniciais. Quais são as variáveis do pronóstico nessas pacientes com cirrose biliar primária? La idade, quanto maior a idade, pior. La hepatomegalia, quanto maior, pior. La ascites, se a ascites é edema, pior. Encefalopatia hepática, se é sexo feminino, masculino, é pior. Se a hemorragia varicial é pior. Por quê? Porque se há já hemorragia varicial, quer dizer que já tem hipertensão portal e que já tem várias esofágicas. Então, você já está cagado. Quanto maior a bilirrubina, menor a albúmina, menor a protrombina, maior a fosfatase alcalina. Então, quanto maior, pior, ou quanto menor, em alguns casos da albúmina, pior é a afectação e pronóstico de uma paciente com cirrose biliar primária. Esse quadrito se pergunta no exame? Não se pergunta. Sí, solamente puse para ter uma ideia do pronóstico, que vai variar de acordo às alterações clínicas, analíticas e alguma cosita aí de histologia. Então, maior idade, pior pronóstico, bilirrubina elevada, pior pronóstico, albúmina baixa, pior pronóstico, e hepatomegalia e ascites, pior pronóstico. Esse quadrito resumido acá é esse. ¿Sí? Isso é o que hay que hacer. Idade, bilirrubina, albúmina, ascites e hepatomegalia. Como é a evolução da enfermidade? Como nós podemos ver, as pacientes generalmente estão associadas a um fator genético. Vão ter o anticorpo anti-ema positivo. Sempre está positivo? Sempre. Nunca é negativo o anticorpo anti-ema. Ou seja, se a paciente já começou com prurito, se já pedimos o anticorpo anti-ema e dá positivo, já temos que começar o tratamento precoce para evitar a evolução das cirroses. Então, a fase saliente e assintomática vai ser nos primeiros anos de vida, ou seja, hasta os 20 anos, a paciente vai ter uma fase saliente que não tem aumento de fosfatase alcalina, só tem o anticorpo anti-ema positivo. Na fase assintomática, empieza a ascender a fosfatase alcalina, e na fase sintomática, aí empieza o prurito e a astenia. Generalmente é de astenia marcada, como já vimos. Então, depois do prurito, empieza a icterícia. Por isso que a los 35, 40 anos, vai apresentar a sintomatologia característica de cirrose biliar primária. Isso há que saber porque é pergunta de exame. Se ou se, põe estrejita cá. Em la etapa saliente, tem só o anticorpo anti-ema e pode passar 6 anos sem ter nenhuma manifestação. 15, 20 anos mais, pode ter discreta elevação da fosfatase alcalina sem nenhuma manifestação. 20 anos aparece o prurito, muitas das vezes ele é o motivo de consulta, e aí nós vamos evaluar com a fosfatase alcalina, astenia, ema positivo e aumento da bilirrubina tardio, assim como a ascites, esplenomegalia e encefalopatia também são tardios. E quando chega a etapa, o pronóstico, ou seja, nessa última etapa,
el pronóstico es malo y tiene corta sobrevida. Entonces, anticuerpo, antiama, tenemos que sí o sí, palavra clave es decorar, memorizar que anticuerpo, antiama siempre va a estar positivo. Después tenemos elevación de la fosfatasa alcalina, eleva sintomatología, prurito y astenia. Después, por último, icterícia por cuenta de la bilirrubina elevada. Tratamento de cirrose biliar primária. Manejo general de la colestasis, colestiramina o ácido urso desoxicólico. Se pode ser trasplante hepático quando não há resposta ao tratamento ou menor de 65 anos, bilirrubina maior de 15, ascites ou encefalopatia hepática grau 3 ou 4. Sobrevida al año dessa enfermidade, 75 a 90% e aos 5 anos 90%. Não suele volver a la enfermidade com transplante hepático e os pacientes por quê? Como é uma afectação crônica, geralmente de 20, 30 anos, se nós vamos fazer trasplante a los 50 anos da paciente para volver as manifestações de cirrose biliar primária, nós teríamos que ter mais 30, 40 anos de afectação. Então, 50 anos da paciente hizo trasplante, mais 40 anos de sobrevida, já está mais que bueno. Os pacientes com boa resposta, com diminuição da FAV 40% e bilirrubina em ano de tratamento, têm uma sobrevida normal. E, bueno, isso é cirrose biliar primária. Saber, mulheres, 35, 60 anos, anticorpo anti-ama e listo. E prurito também é bem característico. Palma de las manos e planta de los pies. Acordar sí o sí de la ordem cita, prurito, icterícia, alterações cutâneas, esteatorreia, osteodistrofia, e depois vai generando as outras. E creio que é isso. Daño hepático por alcohol, sí o sí, es una de las principales causas de cirrosis, si no la principal causa de cirrosis hepática. El daño hepático por alcohol. El alcohol generalmente está asociado a un consumo crónico de alcohol y junto con la infección por virus de hepatite C es la causa más frecuente de cirrosis. Entonces, virus de hepatite C y alcohol causa mais frequente de cirrosis. O risco incrementa quando os pacientes consomem mais de 100 gramas por dia por mais de 10 anos e as mulheres generalmente necessitam menos quantidade de álcool para desenvolver a cirrosis. O álcool tem efeito tóxico ao hepatocito, sí, sumamente importante isso. Tem alterações do metabolismo do colágeno, produz esteatose hepática, como já falamos. Que pergunta em el choice? Produce balonamiento de los hepatocitos se hinchan por cuenta del alcohol, por cuenta de ese efecto tóxico, produce necrosis de los hepatocitos y megamitocondrias. Inflamación, fibrosis, cuerpos de Mallory y depósitos de hierro. Entonces, acá podemos ver que va a producir un balonamiento de los hepatocitos, o sea, altera la pared dessa célula, do hepatocito, então genera um incremento de água adentro da célula. Porque, ou seja, acúmulo vai generar um acúmulo de água intracelular. Por que é importante? Porque é importante saber que há megamitocôndrias. Porque a formação de megamitocôndrias é a alteração mais específica do dano por álcool, do dano do hepatocito por álcool. Isso faz com que, e prestem atenção acá, essas megamitocôndrias que são generadas por conta do dano hepático por álcool, e isso é pergunta de exame, essas megamitocôndrias fazem com que LAGOT, temos que saber que LAGOT ou AST ou ASAT, é uma enzima mitocondrial. Isso, então, se temos megamitocôndrias e se sabemos que GOT ou ASAT é mitocondrial, temos que saber que quando temos um paciente com encefalopatia, com um paciente com cirrose ou dano hepático por álcool, o índice de Riches, que é o GOT sobre RPT, vai dar maior a 2. Então, por isso que é importante, GOT sobre RPT em pacientes alcoólicos dá maior a 2, porque o álcool hace daño hepático por conta do balonamento e formação de megamitocôndrias. Como a GOT é enzima mitocondrial, então, quando se rompe, quando se libera, essa GOT vai estar no índice de Riches, GOT sobre RPT maior a 2. E GOT sobre RPT, índice de Riches, é pergunta de choice. Então, vamos memorizar. Clínica do paciente com dano hepático por álcool.
astenia, anorexia, náuseas e vômitos, dor abdominal, febre e icterícia, encefalopatia hepática, eritema, aumento da temperatura palmar, por isso que vão ver as palmas aí bem enrojecidas, spiders ou aranhas vasculares, ginecomastia, hipotrófia testicular, os huevos aticados, hipertensão portal com hepatosplenomegalia e hemorragia digestiva por varices. Então, o paciente vai ter o famoso hábito de Chvostek, que está relacionado com a clínica de nosso paciente. Pero isso é um paciente que toma álcool por mais de 5 10 anos, vai ter característico isso. Encéfalo pode ter eritema e aumento da temperatura palmar, é bem característico, e as orejas as ojeras vão ter vão estar um pouquinho mais marcadas se a paciente está todavia em consumo agudo de álcool. Diagnóstico. O diagnóstico se faz por biópsia hepática e é frequente a associação de cirrose alcoólica junto com a hepatite alcoólica aguda. Laboratório, índice de RITS, ou seja, GOT sobre RPT, maior a 2. Por que puse estrejita? Porque pergunta de exame, tanto de oral quanto de escrito. Mas em escrito ele gosta de perguntar muito. Paciente 60 anos, alcoólico crônico, vem com GOT sobre RPT maior de 2, vem com GOT sobre RPT de 2,5. ¿Sí? Qual é a possível causa desse aumento das enzimas hepáticas, das transaminases? Obviamente que vamos asseñalar álcool por conta do índice de RITs. Tratamento é abstinência e dieta, ou seja, comida saudável e o paciente sim ou sim deve largar o álcool. E se pode utilizar corticoide, a prednisona 40 mg por dia por 4 semanas, ou pentoxifenina 400 mg de 8 ou de 6 em 6 horas. Geralmente, os pacientes que se recuperam da hepatopatia alcoólica, do dano hepático por álcool, generalmente quedam com sequelas hepáticas, ou seja, vão quedar com fibroses ou nódulos de regeneração. Obviamente que acá, dano hepático agudo, dano hepático por álcool, não é o mesmo que cirrose, porque a cirrose é a evolução do dano hepático a largo tempo, ou seja, passado 15 anos, o paciente tomando aí 100 gramas por dia de álcool, então, pode generar uma fibrose? Sim, pode, depois de 10, 15 anos. Então, cirrose é a etapa final. E acá não. Acá só estamos falando de el dano hepático que o álcool faz. Bueno, enfermidade de Wilson. Por que é importante saber? E vamos resumir isso. A enfermidade de Wilson generalmente está associada a uma alteração no metabolismo de cobre, com a acumulação em certos órgãos, como no ojo, se acumula no hígado, no cerebro e no riñón. ¿Sí? Ojo, hígado, cerebro e no riñón. E vai generar manifestações características da enfermidade de Wilson, como anillo de Kaysen-Fleischer, que é o anillo de cobre alrededor do ojo. Pode generar alteração neurológica e psiquiátrica com cambios do comportamento, descoordenação, na escritura, não consigo escrever bem, temblor em repouso, distonia de Sartre e disfagia. Hematológica pode causar hemólisis, pode causar arritmias em cardio, óssea, artrites e raquitismo, e renal, disfunção tubular proximal. Hepática, que é o mais importante acá, hepatomegalia, icterícia, hepatite aguda, falha hepática fulminante e cirroses. Então, a enfermidade de Wilson, puse solamente esse quadrito para saber, é que esse característico é o acúmulo de cobre em diversos sistemas de nosso corpo, ou órgãos. Qual é o ponto? Generalmente, esse paciente tem uma enfermidade por conta de um déficit de uma proteína transportadora do cobre, então ele empieza a acumular esse cobre. Qual é a clínica de nosso paciente? A clínica vai depender, obviamente, do acúmulo desse cobre no corpo do paciente e nós temos que fazer o diagnóstico de enfermidade de Wilson acordando de uma cosita bem específica que é a respeito do laboratório. O laboratório vai dar, además da clínica, o diagnóstico de enfermidade de Wilson se hace com clínica, tem que ter diminuição da ceruloplasmina e anillo de Kaysen-Fleischer. Com essas três, com clínica, diminuição da ceruloplasmina e Kaysen-Fleischer, eu tenho diagnóstico de enfermidade de Wilson. Sim? Diagnóstico de enfermidade de Wilson. Outra coisa que se pergunta de enfermidade de Wilson
a respeito de los choice é basicamente a respeito de la cuprúria, ¿sí? En el laboratório, nós vamos pedir la cuprúria, ¿sí? Que é vamos pedir el cobre no unido a la ceruloplasmina e cuprúria de 24 horas. La cuprúria de 24 horas, que é a quantidade de cobre que o paciente elimina, vai estar aumentado, vai estar mais de 100 unidades, 100 gramos por 24 horas. La cuprúria, então, vai estar mais de 100 gramos por 24 horas. O valor normal geralmente é 70 ou hasta mesmo menos. Qual é o ponto na enfermidade de Wilson? Se a cuprúria dá normal, nós vamos dar para o paciente tomar depenicilamina. Se a depenicilamina aumenta a excreção de cobre. Se o paciente tem enfermidade de Wilson, a cuprúria vai ser positiva, ou seja, vai ser maior de 1000 gramos cada 24 horas. Microgramas, perdão. 1000 microgramas. É microgramas cobre, não é gramos. Então, em enfermidade de Wilson, temos que saber que o diagnóstico é clínica, mas a ceruloplasmina, diminuição da ceruloplasmina e anilha de Cauchy-Fleischer. Laboratório, cuprúria, se a cuprúria dá menos de 70 ou menos de 100 microgramas por 24 horas, se dá depenicilamina, a depenicilamina hace com que se excrete mais cobre, e se depois de dar ao paciente depenicilamina, a cuprúria dá maior de 1000 microgramas, nós temos positivo para a enfermidade de Wilson. Por que teremos já positivo? Porque é a única enfermidade que tem alteração no metabolismo do cobre. Então, por isso que a enfermidade de Wilson se diagnostica com essa administração de depenicilamina, ¿sí? Sí ou sí, sumamente importante, já entrou em choice, então ojo nisso. E o tratamento da enfermidade de Wilson, o cobre é um metal, então se nós damos um fármaco quelante de cobre que vai atrair o cobre e vai se eliminar, ok, perfeito o tratamento. O tratamento da enfermidade de Wilson é o quelante de cobre, que é a depenicilamina e também a trientina. São esses dois fármacos que generalmente também perguntam em los choice. Bueno, déficit de alfa-1 antitripsina. O déficit de alfa-1 antitripsina também é uma alteração genética por uma mutação no gen. ¿Qué pasa? El paciente va a tener manifestaciones respiratorias, enfisema, asma y bronquiectasis, si nosotros nos acordamos ahí de las clases de RESP, y manifestaciones hepáticas puede generar déficit de alfa-1 antitripsina, hepatitis crônica, cirrosis y hepatocarcinoma. El diagnóstico, para não quedar assim tão extenso, é fazer proteinograma eletroforético e dosagem de alfa-1 antitripsina. Os valores normais de alfa-1 antitripsina é de 150 a 300 miligramas por decilitro, e quando está menor de 40 miligramas por decilitro, se faz diagnóstico de déficit de alfa-1 antitripsina, e o tratamento, por exemplo, vai depender da afectação. Se é pulmonar, temos que fazer com que o paciente cesse o tabaco, broncodilatadores, e a administração de alfa-1 antitripsina pode ser intramuscular, em aerosol ou intravenoso. O tratamento hepático pode se utilizar glicerol ou fenilbutirato e transplante hepático. Então, déficit de alfa-1 antitripsina, 2 minutos, hablamos todo o necessário para saber. Cirroses por esteatopatia não alcoólica, cada vez está mais frequente essa causa de cirroses, e também vamos resumir. O que passa? Cirroses por esteatopatia não alcoólica. A esteatopatia não alcoólica está associada com o síndrome metabólico, só vamos acordar. Adiposidade central ou abdominal, obesidade, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, resistência à insulina, hiperlipidemia, enfermidades cardiovasculares. Então, esse é o gordito sedentário que não hace nada de ter um pançona assim que pensamos que tem na citis, pero tem pança mesmo de gordo. Isso, quem vai generar? Como tem muita graça esse gordaço aí, essa graça afeta o hígado, recobre o hígado de graça, então genera uma esteatose hepática. Mi abuelo tem esteatose hepática, por conta que le gusta muito o álcool, a cervecita. Então, tem esteatose hepática grado 2, creio que é, vai hasta 3 ou 4 grados, dependendo da literatura, pero generalmente quando só se preocupa o paciente quando chega ao grado 3. Aí sim se preocupa porque pode evolucionar com uma esteatohepatite. Se não, esses pacientes generalmente que estão falando de uma esteatose hepática não alcoólica, quer dizer que o paciente é obeso por alguma outra causa, porque
causa, alguna otra causa no, que come mucho. ¿Sí? Entonces, es obeso, se deposita la grasa y esa grasa perihepática puede generar una inflamación y generar una fibrosis crónica y llevando a cirrosis. Entonces, la esteatopatite no alcoólica é gordo, gordo, gordo. Generalmente os pacientes são assintomáticos e em alguns casos podem ter hepatomegalia. Esse hepatomegalia, quando nós lá palpamos, é totalmente blandita, porque a grasa é muito blanda, a grasa visceral. Então, palpamos aí, percebemos um fígado também de consistência alterada, bem blandita, então provavelmente se é uma esteatose hepática. Diagnóstico se faz com o laboratório de rotina, ecografia e fibroscan. O fibroscan serve para evaluar, também é uma tecnologia nova, creio que há 15, 20 anos como muito, e parece muito, mas é pouco para a medicina, e também evalua, você põe um transductor aí e evalua a quantidade de grasa hepática que tem esse paciente. O mecanismo de dano que vai ser essa esteatose pode ser um dano direto ou indireto. Qual é o ponto? Direto vai ser a citotoxicidade que tem essa grasa. Essa grasa vai alterar lá a membrana celular e vai fazer com que essa membrana celular alterada tenha pode ser romper a membrana e generar um dano hepático por conta dessa rotura do hepatocito. E pode também ter uma alteração do cálcio. O cálcio estava relacionado também com o hepatocito, que ambas, tanto a alteração do cálcio quanto a alteração quando rompe o hepatocito, generavam a inflamação local e por isso se dava a esteatohepatitis não alcoólica, ou seja, a esteatohepatitis pneumoalcoólica e esteatohepatitis não alcoólica. E indireto é basicamente porque essa grasa que queda ao redor pode se oxidar essa grasa e generar radicais livres. Então, se pode ser um dano hepático por conta disso. Então, direto é basicamente o ácido graxo pode alterar a bomba só de potássio ATPase com acúmulo de cálcio e também romper a membrana. E indireto seria basicamente porque essa grasa pode sofrer uma oxidação e generar uma inflamação hepática. Basicamente isso. Tratamento, medidas higiênico-dietéticas, o gordaço tem que perder peso e tem que deixar também, obviamente, acá é não alcoólico, então não está relacionado com o álcool. Acá tem que baixar de peso, cerrar a boca. Generalmente, se o paciente é muito gordo, se pode dar algum anorexígeno. Anorexígeno é que deixa de comer, ou seja, diminui iba a dizer catarsis. Imaginem o que está passando por minha cabeça. Diminui sua gana de comer. Pioglitazona se pode utilizar, que é um antidiabético oral e generalmente ajuda a adelgaçar a pioglitazona. Vitamina E por conta dos radicais livres, para diminuir o radical livre. Estatinas e transplante hepático quando tem muita grasa. Bueno, essa foi a classe de hoje. Charlamos a respeito de muitos temas, sim? Pido que, porfis, venham essa classe umas 2 ou 3 vezes, porque é sumamente importante. Os temas são generalmente muito perguntados, tanto nos escritos quanto nos orais. Então, se cada vez mais essa classe se torna mais importante, pido que, por favor, mires mais uma vez essa classe, por lo menos mais uma aí, põe vezes 2, que já está tranqui. E, bom, vamos estudar bastante água, porque melhor uma pedra no caminho que uma pedra no riñón. Bueno, muitas bendiciones a todos ustedes, que não tenhamos nada de pedra no riñón. E, bueno, nos vemos na próxima classe. Adiós.